Bom, pessoal, princípio do trabalho virtual, né? Então, dentro do método de energia, a gente trabalha aqui com o princípio do trabalho virtual, aonde, né, ele foi desenvolvido, né, desde 1717, baseado ali na conservação de energia. Então, sempre que um corpo, né, impedido de se mover, né, devido de se mover ali e as cargas, deve satisfazer a condição de equilíbrio dele. Então, o deslocamento deve satisfazer as condições de compatibilidade. Então, as cargas externas P, né, vão estar relacionadas com as cargas internas U. Né, a carga aplicada fora do corpo estão relacionadas com a carga interna, né, ali pela equação de equilíbrio. Então, se o corpo é deformável, a carga externa, né, vai fazer um deslocamento que a gente vai chamar desse delta triângulo, né? Já as cargas internas vão provocar um deslocamento que a gente chama aqui esse outro deltazinho. Então, o princípio do trabalho virtual, né, o material não precisa, né, se comportar elasticamente, né? Então, esses deslocamentos pode não estar relacionado diretamente com essas cargas. Então, olha só, o deslocamento interno e externo, elas podem ser relacionadas, como a gente falou, né, devido à carga que está atuando no meu corpo, ele vai ter um deslocamento externo, e para ele se deslocar externamente, ele tem que sofrer um deslocamento interno. Então, isso aí, né, que é visto aí como o corpo, né, que ele é contínuo. Então, aplicando a conservação de energia, né, que é a energia externa é igual à energia interna, onde a gente tem o quê? Somatório das forças externas vezes deslocamento externo é igual somatório das forças internas vezes o deslocamento interno de cada corpo. Então, né, o nosso trabalho aqui virtual, ó, eu tenho esse meu corpo todo aqui, ó, sofrendo essas forças, P1, P2, P3, elas são forças externas, né, arbitrárias ali atuando no meu corpo. Então, supondo que aqui em A ele vai ter um deslocamento delta, ó, que é externo, né? Então, essas cargas vão estar atuando nesse meu deslocamento, vai estar fazendo com que em A ocorra esse deslocamento aqui delta. Ele ocorre deslocamento em outros pontos, certo? Mas a gente vai considerar como se a gente quisesse saber qual que era o valor aqui em A. Beleza? Então, a equação da energia agora não vai atender, porque eu não tenho nenhuma força atuando aqui. Então, o que eu faço ali, né? Para contornar essa limitação de eu saber o deslocamento em A, delta aqui, ó, nessa direção, a gente vai precisar aplicar uma força virtual aqui, ó, nesse ponto A, beleza? Com a mesma direção do deslocamento que a gente quer saber. Então, essa carga virtual que eu apliquei aqui, ó, P', tem que ter a mesma direção do deslocamento delta que eu quero dimensionar. Então, né, essa carga aqui, ó, 1, a gente vai utilizar ela unitário, né, por comodidade, facilitar ali as nossas contas, né? Então, essa carga aqui, ó, também vai me gerar o quê? Carregamento interno, né? A carga interna aqui, ó, virtual, porque eu apliquei uma carga externa virtual, né? Então, meu comprimento L aqui, né, como você tem aqui, ó, também depois aqui das minhas outras cargas, internamente, esse meu mesmo elemento L, ó, vai o quê? Devido às cargas externas, sofrer uma deformação dl, né? Então, olha só, aqui ó, a nossa equação da energia, né, que a gente utilizou, vamos agora aplicar ela, né, esse trabalho aqui que a gente utilizou, relacionando a conservação da energia às cargas virtuais. Então, olha só, a carga externa P que eu tenho, ela vai ser o quê? A minha carga virtual P', que eu chamei de 1, né? E a carga interna aqui, ó, é a carga interna que eu vou ter no meu elemento, que é a somatória do U,
que é o que está aqui, ó, as cargas virtuais. E os deslocamentos vão ser quem? Os deslocamentos reais, né? Então, esses deslocamentos reais, que é o delta, que é da mesma direção, no mesmo ponto da carga virtual, que é ele aqui, e o meu DL aqui, né, que é ali a variação que eu tenho internamente, né, devido à força interna virtual que ele sofreu. Beleza? Então a gente vai estar, né, trabalhando aqui, ó, né, essa nossa equação que a gente transformou da conservação de energia, analisando as cargas virtuais. Bom, se eu quero saber agora o deslocamento rotacional, né? Então, da mesma forma, só que ao invés da minha carga virtual aqui, ó, ser a carga P, eu vou ter, né, que aplicar quem? Um momento M1. Aí, ao invés de eu tirar o delta, eu vou tirar quem? É o θ. E as forças internas que eu vou ter, virtual, né? Aqui eu mantenho o unitário e o virtual aqui vai ser em função do θ. E o deslocamento aqui rotacional, né? Então aqui é um momento que a gente vai aplicar e vai me gerar o θ. E a carga virtual aqui, né, da rotação, o meu ΔL ali interno provocado por essa minha carga interna, o θ. Então, pessoal, o trabalho interno, né, esse deslocamento ali, agora que a gente sempre está avaliando é quem? O deslocamento real interno pode ser produzido por três formas, que é o que? A tensão resultante dos esforços externos, das cargas externas, erro de fabricação e variação da temperatura. Então isso tudo vai ocasionar ali deformações, né? Erro da fabricação é o tamanho tá maior, tá menor ali, né, que a gente tem. Mas vamos ver depois ali no exemplo para sanar essas dúvidas. Então, apesar de não ser ali, ó, uma restrição deste método, né, quando o material é considerado com comportamento linear e elástico, a tensão não ultrapassa o regime de proporcionalidade, né? Então, que é o que? Está trabalhando ali, ó, um material linear, que é o que a gente trabalha aí, o aço, né? A tensão não ultrapassando o regime de proporcionalidade. O trabalho virtual, a gente tem aqui, ó, algumas formulações, que é o que? Né? A deformação, né? A causa da deformação, se é uma carga axial, se é um cisalhamento, carga axial, se é um cisalhamento, se é um momento fletor ou se é um momento torsor. Aí aqui a gente tem a energia de deformação e o trabalho virtual interno. Então, olha só, quem que a gente tem aqui, ó? O meu trabalho externo e o trabalho interno. Então, esse trabalho interno a gente pode o quê? Substituir pelaquela formulação. E esse trabalho externo, né, que é essa somatória aqui, ó, ele é quem? 1 vezes o meu delta, que é a variação que eu quero real. Então, 1, que é unitário, vezes o delta, é igual a quem? Essas minhas, ó, integrais aqui, que são trabalho interno virtual. Lógico, aqui eu posso somar todas elas, se o meu corpo está sofrendo carga axial, cisalhamento, momento fletor e torsor, né? Se ele sofre apenas carga axial, só vou ter o de carga axial. Se ele só sofre o fletor, vou ter só o fletor. Beleza? E assim vai, né? Então, os métodos das forças virtuais aplicado à treliça. Então, aquele nosso método aplicado à treliça, olha aqui esse exemplo. Eu tenho uma treliça, rolete aqui nesse ponto, pino nesse outro, sofrendo uma carga P1 e P2. Se eu quero saber qual é o deslocamento aqui em P vertical, devido ao carregamento P1 e P2 dessa minha treliça, a gente pode o que? Aplicar a equação do trabalho virtual. Então, aqui, como é uma barra reta sofrendo uma única carga, eu sei, ó, que ela está sofrendo o quê? Um carregamento axial. Então, a nossa equação do trabalho interno é essa, a integral de L a N, de 0 a L, Nzinho, que é o interno, N maior, que é o externo, sobre o EA dx. Então, ó, esse aqui, ó, é o nosso trabalho interno, né? Porque essa barra
sofre uma força interna axial. Então, né, fazendo a integral aqui, ó, de 0 a L, a gente tem o que? Nzinho vezes Nzão L sobre o AE. Isso aqui é igual a quem? É igual, ó, ao 1 vezes o meu delta. Beleza? Então, né, aqui, ó, o meu carregamento que eu tenho aqui, ó, a minha barra aqui, ó, vamos pegar minha barra A, botei na longitudinal. Ela está sofrendo uma carga Nzão, que é o carregamento dela real. Ela sofre o Nzinho, que é o carregamento dela virtual, né? E aqui o L, que é o comprimento dela ali inicial, para a gente achar ali depois o nosso delta. Então, o que a gente tem que fazer? Analisar separadamente, ó. Nós precisamos determinar quais são as cargas que essa barra está sofrendo quando ela sofre o carregamento real. Então eu vou analisar aqui, eu fazer o diagrama dela com P1 e P2. E depois a gente vai analisar quem é a carga que ela sofre, sofrendo o carregamento virtual, que é a força unitária na direção que a gente quer saber dessa deformação, que é esse nosso Izinho. Então daqui, ó, a gente vai determinar quem é o Nzinho e por aqui quem é o Nzão, né? O comprimento da barra a gente sabe, a área da seção e o módulo de elasticidade. Beleza? Então, como eu quero saber o virtual aqui em A, eu não vou pegar só essa barra, como a gente fazia anteriormente, né? Porque aqui é para tudo. Então, esse somatório aqui, ó, quer dizer que eu vou ter que pegar dessa barra, dessa outra barra, dessa outra barra, dessa outra. Então, de todas as barras. Por isso que é o somatório. Então, isso aqui, ó, eu vou ter que pegar isso aqui, ó, para cada uma das barras e ir somando. Então, no caso da mudança de temperatura, né, o comprimento do elemento da treliça pode mudar em razão dessa mudança de temperatura, uma variação da temperatura que é o meu ΔT. Então, essa mudança de temperatura pode afetar quem? Uma mudança do meu comprimento. Opa, aqui é L, ó. Aqui é um delta. Meu delta L é quem? Alfa delta T, né? Então, aqui, ó, eu tenho quem aqui, ó, né? A minha equação em função da minha variação agora da temperatura, que é o carregamento interno, né? Aqui, ó, o coeficiente de expansão térmica, né? A variação de temperatura e o comprimento inicial. E no caso do erro de fabricação, né, como falei, pode ocorrer erro de fabricação que afeta o comprimento, né? Então isso, o deslocamento, né, que vai estar ali, ó, fazendo em relação, né, a esse meu carregamento. A dimensão dela vai estar errada. Então qual que é a diferença do comprimento que era para ele ter fabricado e qual é o comprimento que ele foi fabricado. Então isso vai nos dar uma diferença. Então é a carga interna e essa diferença que é do erro de fabricação. Então vamos aqui, ó, pro exemplo aí para sanar todas as dúvidas, né? Então a gente tem essa treliça com esse carregamento de 100 kN, me deu aqui, ó, a área da seção e o módulo de elasticidade, e ele fala: determine o deslocamento vertical na articulação C. Então ele quer o deslocamento aqui, ó, vertical em C. Então a gente vai ter que fazer o diagrama aqui, ó, separado. Observe, o deslocamento vertical, então o meu delta que ele quer é aqui, ó, nessa direção. Então eu vou colocar uma carga virtual aqui nela, ó. Então o que a gente vai fazer? Diagrama de corpo livre ali, né, dela, depois analisar ou o método das seções ou o método dos nós, aquilo que vocês aprenderam em mecânica 1. Dessa forma você vai achar quem aqui, ó, a carga da barra DC é 1 kN, a da AC menos 1,14 kN, a B 0 e BC 0. Então esse aqui, ó, são os Nzinho de cada uma da barra, que é das forças virtuais. E as forças reais? As forças reais é onde eu tenho aqui o de 100 kN.
Então vou fazer o quê? A mesma coisa, o diagrama. Aí agora aqui, ó, eu vou achar quem? As forças internas de cada uma dessa barra, né? Se eu assumir tudo tracionando, o que é negativo é que é compressão. Então esse aqui, ó, vai ser os N maiúsculo, né? O Nzão, para entrar aqui, ó, na nossa equação. Então, da virtual é o Nzinho e o Nzão é da real. Então, ó, aqui eu tenho essas forças, né? Aqui o comprimento das minhas barras, que eu vou precisar determinar. Então, sendo ó, a nossa equação, como aqui eu não tenho erro de fabricação nem variação térmica, é apenas da carga, a gente vai pegar o da minha barra AB, mais o da minha barra BC, mais o da minha barra AC, mais o da minha barra CD. Então, vamos colocar cada um deles, né? Ó, N, aqui, ó, Nzinho, Nzão e L de AB, Nzinho, Nzão de BC. Embaixo eu deixei o área e modularidade por ela ser a mesma de todos, né? O denominador é igual. Então vamos lá, ó. O AB, esse aqui, ó, virtual, ele é quem no AB? Opa, ele é 0. Então ele entrou aqui como 0. No BC, o virtual dele, ó. Opa, ele é 0. Ah, então entrou aqui como 0. Agora o AC. Ah, o AC, ó, é menos 1,48. Então tá aqui, ó. Joguei para newtons, beleza? E aqui o CD, que é 1, ó. Veio ele aqui, né? 1000 newtons. E deixa eu mudar aqui de cor, né? Olha agora o Nzão, né? Que o Nzão é das forças reais. Ó, menos 100 kN, então vai dar o quê? Menos 100 vezes 10 a terceira, ó. O BC 141,4 kN, então dá 141 vezes 10 a terceira newtons. Agora o AC menos 141,4, né? Então botei aqui já, né, multipliquei por 10 ao cubo, botei ele todo aqui, né, deslocando a vírgula. E o de CD, que é 200 kN, então ele vem para 200 vezes 10 a terceira. Então, e agora o L vai ser quem? O comprimento. Ó, de AB é 4. AB aqui, ó, 2 mais 2, 4. O de BC, 2,82. O de AC, mesmo 2,82. E o de CD, que é 2 metros. Então, só que isso aqui eu sei que é 0, né? Aqui entra a minha área da seção, ó. Ele me deu em milímetros quadrados. Então, para eu jogar para metros, ele vai vir 10 vezes a menos 6. E o módulo da cidade aqui, 200 gigapascal, então é 200 vezes 10 a nona. Beleza? Só que presta atenção agora, pessoal. Isso aqui, né? Para não ocorrer erro, né? A gente usa unitário. Mas como minhas dimensões aqui estavam em tudo quilonewtons, eu botei ele aqui, ó, meu unitário em quem? Em 1 kN. Só que eu não posso deixar o 1 aqui. Por quê? Porque o restante eu joguei tudo para Newton, para usar o SI. Se você quiser usar 1, tudo aqui você tem que botar em quilonewtons, tá? Então vai deixar aqui em quilonewtons. E atenção, na hora de você botar o seu módulo de elasticidade, né? Que para deixar ele em função ali do quilonewton, seria 10 a sexta. Então eu botei 10 a terceira aqui ao invés do 1 para deixar em newton como está o restante. Então resolvendo essa equação, o nosso delta em C vertical, né, vai dar o quê? 12,1 milímetros. Beleza? Então, né, é assim que a gente tem que resolver para conseguir chegar ali no nosso resultado. Olha aqui o outro exemplo. Ó. A área da seção transversal de cada elemento é 300 milímetros quadrados e o módulo de elasticidade aqui, né, 210 vezes 10 ao cubo megapascal. Letra A. Determine o deslocamento horizontal em C se uma força de 60 kN é aplicada em B. Então, eu quero saber o deslocamento horizontal em C. Se está aqui, então é nessa direção que eu vou colocar minha força virtual. Então, pessoal, é aqui, ó, a letra A. Eu vou ter a minha força virtual, né, com 1 kN, né, na direção ali
da onde eu quero saber a variação do deslocamento e as forças reais. A única força real que eu tenho é o de 60 aqui em B. Então, com isso, vamos aplicar o que vocês aprenderam em Mecânica 1. Vamos achar as forças internas aqui, 0, 0 e 1,2 e aqui menos 0,75, e as forças internas para essa situação. Então, olha só, até uma tabelinha, né? Quem que é o membro AB, AC, CB e CD, o Nzinho, que é devido às forças virtuais, e o Nzão, que é devido às forças reais. Então, aqui eu tenho o comprimento delas, né? Que aí é o mesmo. E aqui, se já quiser multiplicar o Nzinho, Nzão, L, né? Já tira aqui para depois fazer a soma pela tabela. Então, mas aqui a gente tem os dados, a gente vai aplicar o quê? A nossa equação. 1 vezes o delta é igual a Nzinho, vezes Nzão, vezes L sobre o AE. Então, ó, observa, aqui, ó, como ele deixou em quilonewton, quilonewton e comprimento, a parte de cima, ó, vai estar o quê? 285 quilonewton quadrado sobre metro. Então, eu posso deixar isso aqui como quilonewton. A área eu tenho que deixar em metro, só que o meu módulo de elasticidade, né, a gente vai ter que deixar ele em quilonewtons, beleza? Então, você já pode, fazendo essas contas, vai chegar no resultado aqui, ó, do deslocamento horizontal em C, 4,524. Se tiver dúvida, como, né, se preferir fazer como eu fiz no anterior, né? Então aqui entra 10 a terceira, joga isso tudo aqui para Newton, aí joga sua elasticidade em Pascal, né? E segue ali o sistema internacional. Beleza? E a letra B, ó, o que ele fala? Se nenhuma carga externa agir sobre a treliça, na letra B eu não vou ter esse de 60. Qual o deslocamento horizontal da articulação C se o elemento AC for 6 milímetros mais curto, devido ao erro de fabricação? Então, ó, essa barra C, ó, foi fabricada 6 milímetros mais curto. Beleza? Então, para montar, ela vai ter que sofrer uma tensão ali, né, para conseguir montar. Então, aí vai gerar cargas nela. Então, ele quer o mesmo deslocamento horizontal em C. Então, ó, isso aqui, ó, esse aqui virtual é o mesmo que a gente vai utilizar, certo? Só que agora a gente não vai utilizar, ó, esse outro, né? Então, a gente analisa agora o interno apenas, né, que é o mesmo ali, porque é a mesma direção que a gente tem, só que, né, a gente tem agora ali, né, neste caso aqui, ó, nós não temos o que? Forças externas atuando, né? A gente vai analisar apenas ele, só que essa minha barra aqui, ó, AC, né, ela está sofrendo o quê? Ela está sofrendo, né, apenas no elemento AC um erro de fabricação. Então, como é um erro aqui de fabricação, né, que ele não tem nenhuma força externa atuando, eu não vou utilizar, ó, nenhuma dessas equações, ó, porque ele não tem nenhum carregamento ali atuando, né? Então a gente vai fazer o que, ó? Eu vou ter apenas, ó, a deformação devido ao problema de fabricação. Se eu tivesse um problema de cargas atuando, além dessa variação iria entrar a da carga. Então agora observa, eu tenho a força interna N vezes o ΔL, o N vezes o ΔL, né? O de AC vezes o ΔL e o de CD. Só que o único que eu tenho problema é esse do AC. Então, essa minha variação aqui, ó, vai ser quem? A carga interna que eu tenho dessa minha barra, 1,25. A variação, que é 6 milímetros, mais curto, que está aqui, né? Deixando esse 1zinho aqui, eu vou deixar ele em quilonewton para ele estar aqui em quilonewton. O meu carregamento aqui horizontal, então, vai me causar, né? O meu deslocamento aqui em C horizontal é 0,0075 metros, que é 0,5 milímetros. O negativo, porque eu assumi para a direita, então quer dizer que ele é para a esquerda. Igual aqui, ó,
eu assumir para a direita, se o valor der positivo, quer dizer que é para a direita o deslocamento dele, né? Assim como no anterior. Se ele der positivo, é o sentido que eu adotei para a força virtual. Beleza? Então, nesse caso de um erro de fabricação. Olha aqui o outro exemplo, né? Para determinar o deslocamento horizontal da articulação B, então que é o deslocamento horizontal aqui em B, né, da treliça, devido ao aquecimento por radiação. O elemento AB é submetido a um aumento de temperatura ΔT de mais 60 graus Celsius. O elemento vai ser o AB, é esse aqui que sofre variação de temperatura. Os elementos são feitos ali, ó, de aço, né, a qual aqui a gente tem o coeficiente, o módulo da elasticidade, e a seção transversal dele é essa. Só que observa, nesse caso, essa barra está sofrendo apenas ali, ó, a variação da temperatura, só que essa minha treliça também está sofrendo um carregamento de 6 kN, aqui em C para baixo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Como ele quer a carga horizontal aqui em B, eu vou colocar uma carga virtual em B. Botei para a esquerda, né? Beleza, se der negativo, quer dizer que é para a direita. Então, aqui eu vou analisar, né, pelo Mecânica 1, as equações, né, as forças internas. Ó. Aqui deu 0, aqui 0, e nessa aqui, menos 1,155 kN. As forças reais, beleza? Então, eu tenho essa de 6 kN, né? Resolvendo aqui, eu vou ter o quê? Né? Menos 12 nessa, menos 12 e 10,39 kN nessa outra. Isso aqui vocês aprenderam em Mecânica 1. Então, como neste caso eu tenho, além das forças externas, eu tenho a dilatação térmica, vai entrar as duas, né? A equação aqui devido à carga axial da força interna e da minha dilatação térmica. Só que observa, nesse meu elemento aqui, ó, essa minha carga, o Nzinho interno é 0, esse é 0, ó, então já vou ter 2 que vai ser 0. Eu vou ter apenas essa aqui, ó. Então eu vou ter, joguei para Newton, né? 1.155 newtons, a real 12.000 newtons, os dois são negativos, e o comprimento dela, né? Você vem aqui, ó, 4 metros. Agora venho para minha dilatação térmica. A única que tem, ó, é essa minha barra AB, né? Então, essa AC é 0, essa de BC é 0. Por quê? Porque o meu ΔT vai ser 0 neles, né? Que são esses dois zeros. Aí eu vou ter apenas quem? A dessa minha barra, aonde o Nzinho é menos 1.155. Aí vem aqui agora o coeficiente que ele me deu, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. 60, que é a variação, e 4, que é o comprimento dela. Então, lembre-se, né, que a nossa força aqui, ó, virtual que a gente colocou é 1 kN. Como as medidas aqui estão em newtons, eu tenho que botar ele em newton, que aí vai dar 1000. Então, resolvendo aqui essa equação, a gente tem que o deslocamento em B na horizontal vai ser 0,00222 negativo. O negativo quer dizer, então, que a força é para a direita. Então, o deslocamento vai ser o quê? 2,22 milímetros. Beleza, pessoal? Então, né, aqui a gente sempre, né, presta atenção, vou analisar, vou estar vendo a minha barra, eu tenho que aplicar aquilo que vocês aprenderam na análise de treliça em Mecânica 1, né, para determinar as forças internas ali, tanto para a força virtual quanto para a força real, se essa existir. Beleza? Então, assim a gente finaliza esse método das forças virtuais aplicado a treliças, né?